Você já pensou em melhorar sua qualidade de vida através de uma alimentação saudável e sustentável? Acompanhe esse vídeo, fique até o final que você vai ver como isso é fácil e simples de fazer. Meu nome é Gabriel Lazarotto Simeone, sou biólogo do Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza e fomos convidados pelo Unimed Nordeste de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, para elaborarmos um vídeo explicativo e mostrando em detalhe como nós podemos plantar e cultivar hortaliças fresquinhas dentro da nossa própria casa e também em canteiro. Temos aqui um canteiro já preparado, onde nós iremos plantar. Trouxemos como exemplo, algumas mudas de alface, algumas mudas de rúculas, couve-flor, e nós iremos plantar aqui no nosso canteiro. Uma dica muito importante: quando a gente elabora um canteiro, quando a gente faz o canteiro, é importante observarmos que o canteiro não precisa ser muito largo. 1,20 m de canteiro já é suficiente para que nós conseguimos plantar por todo o canteiro. Se eu tenho um canteiro muito largo, eu não consigo alcançar a outra parte do canteiro, sem ter que pisar do canteiro. Outro detalhe importante em relação ao canteiro: reparem como ele é mais alto do que o nível do solo. E isso facilita o escoamento da água, quando chove, e também facilita a boa dispersão das raízes, eu diria assim, pela terra do canteiro e não aquela a nível do solo. Dito isso, vamos colocar a mão na terra mesmo. Para plantar as minhas mudas de alface, eu tenho essa ferramenta que eu tenho na mão aqui, ela se chama chucho. Na verdade, se compra em lojas especializadas como agropecuárias, vendem essa ferramenta, só que essa é feita em casa, é artesanal, digamos assim, que nada mais é do que um pedaço de madeira apontado em uma das extremidades. Observem bem, como fica bem fácil de entender, Pode ser feito também com um cabo de vassoura apontado na extremidade também, que ela serve justamente para mim abrir a cova onde eu vou plantar a minha muda. Para abrir as covas, um detalhe bastante importante, a gente enfia o chucho, enfia o chucho a uma profundidade de mais ou menos ou aproximadamente o tamanho do torrão da minha muda. E dou uma giradinha, observe como eu giro um pouco para o lado, à direita assim, que serve justamente para fixar os grânulos de terra, e a cova se manter aberta. Observe como as covas ficam abertas, Enfio, dou uma giradinha e puxo. A cova fica aberta. Vou pegar agora a minha muda, vou pegar um alface para nós plantarmos. Essa caixa, essa sementeira que se chama, ela foi comprada inteira também em agropecuária, floricultura, as lojas especializadas que vendem, E a muda veio assim, no torrãozinho, dentro da sementeira. Se eu for comprar um número menor de mudas, geralmente na própria agropecuária, na fruteira ou floricultura que vendem, um tipo de mudinha assim, eles já te dão ela soltinha e tal, te botam numa sacolinha bem tranquilo. Bom, vamos lá, começar a tirar algumas mudas da minha sementeira. Reparem que embaixo da sementeira, cada cova delas há um buraco, tá vendo? Que é onde escorre a água. Para mim tirar a muda, eu só enfio o meu chucho embaixo, isso faz com que empurro a muda, enfiando o chucho no buraco de baixo. E agora, detalhe muito importante, como eu já empurrei elas com muito cuidado e delicadeza, justamente para não estragar a folha da minha muda, eu pego ela e puxo, tirando a muda com o torrão junto, certo? Isso é um detalhe muito importante, porque eu não machucando o torrão, eu não estarei prejudicando as raízes da muda, e também com cuidado para não estragar as folhas da minha muda. Coloco aqui ao lado, onde eu vou plantar. Posso pegar a outra muda também com muito cuidado, delicadeza, puxando pelas folhas. Veja como o torrão está inteiro. Observa. E vou colocar aqui ao lado. Posso já tirar mais uma muda que já está solta, porque eu já... E coloco aqui ao lado, que eu vou plantar essas 3 mudas. E vamos colocar as mudas na
cova. Ó, eu pego com delicadeza a muda pelo torrão e enfio ela na cova. Aquela cova que eu já abri com o meu chucho. Dou uma pressionada com os dedos, estão vendo? Pressiono um pouco o torrão e pressiono um pouco a terra contra o torrão, justamente para fixar bem e a muda ficar de pé. Vou para a próxima muda, mesmo processo, com delicadeza, posso pegar pela folha, né, devagarinho, e enfio o meu torrão de terra junto àquela cova que eu já abri antes. Fecho, ó, vocês estão vendo como eu pressiono com os próprios dedos, eu não preciso nem usar a ferramenta, pressiono para que a terra se acomode bem rente ao torrão, justamente para fixar bem ele. Em relação ao espaçamento entre as mudas, importante eu saber, quando eu penso no espaçamento de plantio, né, é importante eu conhecer as características da planta enquanto adulta, né? Por exemplo, no nosso caso aqui, o alface crespo esse. Eu sei o tamanho dele quando fica adulto. Então, eu já imagino. Por exemplo, aqui, vamos supor, eu plantei mais ou menos uns 15 centímetros uma da outra, em torno. Porque eu sei que ela vai crescer, né? Vai crescer. E uma não vai atrapalhar a outra, né? Então, mais ou menos uns 15, 20 centímetros já está de bom tamanho. Pessoal, reparem que quando eu falo da largura do canteiro não ser maior que 1,20 m, é justamente porque eu vou plantar as minhas hortaliças em todo o canteiro. Reparem, eu não alcanço mais do que isso aqui, ó, sem ter que pisar no canteiro, né? Ó o meu xuxo até onde vem, ó, ele vem até aqui assim só, que é o tamanho do meu braço. Se eu tivesse o canteiro muito largo, eu teria que necessariamente ter que pisar no canteiro para mim conseguir chegar lá no lado. Assim, dessa maneira eu fui para o outro lado do canteiro e consegui abrir as covas em todo o meu canteiro. Um detalhe importante para as pessoas quando forem abrir as covas, fazer esse processo aqui que eu estou fazendo agora, é que se a terra estiver muito seca ou for muito fina, né, com muitos grânulos, a gente pode regar um pouco a terra justamente para ela criar aquela umidade e assim ficar mais fácil, né, de abrir as covas e manter as covas abertas. Porque não adianta só fazer o furo e tirar o chucho e a cova se fechar, né? Aí isso não me adianta. Agora eu vou tirar mais mudas para nós continuarmos nossa plantação de alfaces por enquanto. Bom, pessoal, a nível demonstrativo, né, plantamos o nosso canteiro. E agora? Será que está bom? Está pronto? Posso me sentar e esperar crescer as plantas? Ainda não, falta algo muito importante que é a rega. Eu considero a rega extremamente importante porque, claro, a planta precisa de água para se desenvolver, sobreviver, né? Mas também essa primeira rega, eu diria assim, que a gente vai fazer agora, ela auxilia e muito na própria acomodação da terra junto ao torrão de terra da muda, né? Então ele é extremamente importante. Detalhes importantes que a gente precisa prestar atenção quando a gente rega. Se eu for utilizar um regador, no caso aqui nós temos esse regador aqui. O que eu preciso observar quando tiver regador, até quando a gente for comprar um regador no comércio, nas lojas em volta, né? A gente precisa observar que ele tenha os crivos finos, né? Para que justamente quando a gente vire o regador, né, que comece a cair a água, que as gotas não sejam muito grandes, né? Justamente para que elas não prejudiquem ou arrastem a terra e também prejudiquem as próprias folhas da planta, né? Por isso é importante crivos finos. E isso é bastante importante observar quando a gente compra também o próprio regador. Se eu for utilizar mangueira, aqueles esguichos que a gente coloca na ponta da mangueira, também é importante a gente observar para que a água não fique muito forte e que também que as gotas não sejam muito grandes para não prejudicar a planta e também não arrastar muita terra. Acredito que muita gente já deve ter observado, né, principalmente quando chove bastante, que arrasta
a água arrasta a terra, né? E isso acontece o mesmo processo quando a gente rega. O importante é sempre pensar que quando eu rego o meu canteiro, a minha horta, eu tenho que pensar num chuvisco e não numa chuvarada, né? Vamos regar o nosso canteirinho aqui. Em relação ao espaçamento entre uma rega e outra, quanta água usar? No verão, principalmente no verão, né, naqueles dias mais quentes e tal, o ideal é sempre regar a minha horta antes das 9 horas da manhã, que são as horas mais frias do dia, né, e depois das 16, 17 horas até do dia, são os melhores horários para regar a horta. Por quê? Porque a planta, né, nas horas mais quentes do dia, ela se estabiliza, eu diria assim, né, numa linguagem mais simples e tal, ela não desenvolve muito seus processos metabólicos e tal durante as horas mais quentes. Por isso é sempre importante trabalhar na horta de uma maneira geral, né, antes das 9 da manhã e depois das 17 horas. Então no verão, dias quentes de muito calor, ideal regar 2 vezes ao dia a minha horta. Claro que em dias de inverno, ou dias chuvosos, dias nublados e tal, eu vou poder diminuir a quantidade de rega, né, da minha horta, mas também sempre importante eu observar a condição do meu canteiro. Agora, quanto de água que eu devo usar na minha horta? Vocês observaram que eu reguei, dei uma passadinha de água aqui no canto do meu canteiro, e se olhar agora, a terra já absorveu toda a água, certo? O que eu faço? Posso dar outra regada, outra passada de água e fico observando a terra absorver a água. Espero, deixo passar um pouco, observo, vejo que a terra ainda absorve a água, observem. Espero, dou um tempinho, né, para a terra absorver bem essa água. Já posso dar uma outra passada de água. E eu vou reparando que a terra começa a absorver a água de uma maneira mais lenta, cada vez mais lenta. Por quê? Porque a terra começa a ficar bastante úmida, né? Ela começa a ficar bastante encharcada. Não sei se no vídeo é possível de ver, mas eu observo pelo menos que começa a ficar mais lenta a absorção de água pela terra. Vou dar mais uma, aproveitando. Prontinho, cada vez mais vai ficando lento a absorção de água. E minha horta está regada. Pensando em você que não tem espaço em casa, não tem um local para fazer um canteiro, para fazer sua horta, né? Nós mostraremos agora nesse vídeo como você pode plantar tanto hortaliças como temperos na sua própria casa, né? Seja no seu apartamento, seja na sacada do seu apartamento, enfim, uma maneira de nós também termos a oportunidade, né, da melhor da qualidade de vida através dessa alimentação mais saudável que também na nossa casa, no nosso apartamento. Utilizaremos como exemplo agora essa floreira e já começo chamando a atenção para um detalhe extremamente importante, que é a presença de furos embaixo da floreira que servem justamente para escoar o excesso de água, a água aquela que a gente usa na rega, né? Se a floreira que a gente comprar não tiver esses furos, é muito importante que a gente mesmo faça em casa esses furos, né? Pode ser com prego ou com ferro quente e tal. O importante é que tenha esses furos. Além da importância, além desses furos, né, a gente deve, na verdade, né, deve colocar no fundo dessa nossa floreira também, para facilitar o escoamento dessa água, pedrinhas, que pode ser cascalho, pode ser tijolo quebrado, pode ser um vaso de cerâmica quebrado, enfim, pedrinhas, né, para que facilite o escoamento dessa água. Aqui no caso nós temos cascalho, então vamos utilizar o cascalho, né. Estou usando, claro, a pá de jardineiro, né, mas é claro que eu poderia
utilizar as próprias mãos, né? Repare como eu faço uma camada não muito grande, né? De pedrinhas e tal, que vão facilitar o escoamento da água. Depois, coloco o quê? Coloco a terra. Em relação à terra, eu vou colocar mais ou menos, também usando a minha pá de jardineiro, em torno de metade do vaso, eu diria assim, com terra. Importante eu observar a muda que eu vou plantar aqui na minha floreira. Observar o torrão dela. Aqui. Observe que mais ou menos coloquei metade de terra na minha floreira. Minha ideia agora é plantar manjericão nessa minha floreira, alecrim, vou plantar também uma muda de alecrim, vou plantar também uma muda de sálvia e uma muda de tomilho. Vamos lá, eu vou pegar aqui o meu manjericão, também comprado em agropecuária, né, a muda já pronta, que vem nesse copinho plástico aqui. Para mim tirar essa minha muda de manjericão desse copinho plástico, ou se fosse um tubete de plástico, uma lona, enfim, também sempre com muito cuidado e delicadeza para não machucar tanto as folhas do meu temperinho, no caso, como também não machucar, não estragar o torrão dela. Então o que eu faço? Eu seguro sempre com delicadeza, nos 2 dedos aqui, a muda e aperto o fundo do meu torrão. Estão vendo como ele se mexe? Ó, como ele se solta? Ó, vou girando a minha muda e vou levantando o torrão. Aí começa a puxar a minha muda, ó, sai inteirinha assim. Ó. E já coloco aqui na minha floreira, onde eu vou plantar. Fiz isso com o manjericão. Agora, só deixar aqui por enquanto, vou plantar o meu pé de sálvia, que é o mesmo processo. Essa sálvia também foi adquirida em agropecuária, né, lojas especializadas. Pego pelo fundo do meu copinho, né, no meu vasinho no caso, aperto, seguro a muda com 2 dedos aqui em cima, sempre com delicadeza, aperto o fundo do meu vasinho, né, do meu tubete, e repare como o torrão vai se soltando e vai, ó, esse não soltou muito bem, porém não chegou ao ponto de estragar as raízes. Coloco a minha muda de sálvia aqui ao lado. Agora eu ia plantar um tomilho que eu falei, né? Vou pegar aqui ó, a muda, mesmo procedimento. Aperto o fundo do meu copinho. O torrão vai se soltando e vou puxando devagarinho a muda, vou apertando, ó, esse torrão inteiro, coloco aqui na minha floreira. A gente sempre pode ajeitar com a mão, para se quiser deixar eles mais perto. E agora eu vou ainda, como tem um espaço na minha floreira, vou ainda plantar uma muda de alecrim. Da caixinha, mesmo procedimento. Seguro a muda, vou apertando o fundo do meu vasinho, né? E devagarinho vou puxando o torrão, buscando sempre machucar o mínimo possível, né? Tanto o torrão como as folhas. Ó, está bem enraizado. Prontinho. Coloquei ali a minha mudinha de alecrim. Ó, agora pessoal, então, coloquei as mudas no lugar onde eu vou querer elas, né, na minha floreira. Eu vou só aqui trazer a terra um pouco mais para perto de nós, para facilitar o preenchimento, ao completar, né, a terra que falta na minha floreira. Novamente, vamos pedir a pazinha de jardineiro, pego terra e vou colocando terra nos espaços, né, que ficaram sem terra, no caso, porque eu não tinha posto muito, né. Também sempre, como eu estou lidando com plantas, né, sempre com delicadeza, né, buscando nunca machucar as raízes, né, as raízes e as folhas da planta, né. Aqui também eu posso observar que se a minha terra tiver muitas pedras, eu posso tirar as pedras também, né, deixando só uma terra. Claro que
como eu estou pensando numa pessoa que não tem um espaço em casa, um terreno em casa para fazer uma horta, né? Muito difícil que ela tenha terra também, né? Acesso à terra. Então, também pode-se comprar terra nas floriculturas, nas agropecuárias, lojas especializadas também se consegue comprar terra já adubada, né? E por aí vai. Vamos indo devagarinho, vamos preenchendo com terra os espaços vazios. Eu posso ir preenchendo com terra, posso dando uma apertada com a própria mão, com os dedos, estão vendo? Apertando a terra um pouco aos lados, entre as mudas assim, para justamente a terra se acomodar bem nos torrões das mudas, né? Os torrões de terra das mudas. E vou completando onde eu vejo que falta terra. Procuro aqui levantar as folhas para não ficar embaixo da terra as folhas, né? Acredito que já está bom assim. É claro que agora que eu vou regar a minha floreira ou o meu vaso, a terra pode ser que ela possa dar uma chacoalhadinha assim, mas tá bom. A terra pode ceder um pouco, né, descer um pouco, e eu vou ter que colocar mais terra em cima. Enfim, pensando em apartamento novamente, como nós estamos falando, muito difícil a pessoa usar um regador, né, como aquele que a gente usou na horta, porque o regador iria molhar todo o chão da casa da gente, né, todo o piso e tal, seja a nossa sacada, seja onde for. Então a gente pode usar em casa um regador pequeno, sem crivos finos na ponta, né? Pode-se usar uma jarra, pode-se usar um copo, enfim, vários tipos de qualquer material, né? Qualquer objeto que armazene água dentro a gente pode usar. Ah, e outro detalhe, antes que eu esqueça, pratinho extremamente importante, né? Porque aquela água que vai escorrer, que a terra vai absorver, que vai passar pelas pedrinhas, que vai sair pelos meus furos, vai ir para algum lugar, né? Por isso que é importantíssimo o pratinho que vai reter essa quantidade de excesso de água. Para ilustrar, eu vou usar um regador que eu tenho aqui sem a ponta dele, né? Com os crivos, só para ilustrar como a gente faria em casa. Eu vou colocar água de maneira sutil, devagarinho, justamente para toda a terra ficar molhada. Observe como a terra absorve bem a água. Dou um tempinho, deixo a terra ir absorvendo a água, coloco mais água de maneira sutil. Repare também como essa água vai organizando, vai melhorando a questão, a terra, né? Ela vai se acomodando cada vez mais. Bom, pessoal, reparem, claro, aqui a nossa mesa está um pouco inclinada, então a água que escorreu, que foi o excesso de rega, né, escorreu toda aqui para o lado. Por isso que é extremamente importante também que a gente coloque areia no nosso pratinho. Tem aqui nesse baldinho um pouco de areia. E vamos também, novamente, usando a nossa pá de jardim, vamos colocando areia nas bordas do meu pratinho, que é justamente para que a água não fique acumulada e não se criem o tão temido mosquito da dengue, né? Aí pode me perguntar, tá, mas como é que eu vou saber agora quando parar de regar, né? Quando que a minha rega já é suficiente? Agora, como eu coloquei areia, eu vou observar que a minha rega é suficiente quando eu observar que a areia está úmida. Fácil, não é? Repare a diferença aqui, ó. Olha a areia aqui, ó, como ela está bem úmida, né? Aqui, e olha aqui como ela está bem seca ainda, ó. Essa que é a diferença. Quando a gente perceber que a areia estiver assim, significa que a nossa rega já está suficiente. Se eu observar que a areia estiver assim, de maneira mais seca, ela vai
Quer dizer que não escorreu água ainda, né, pelos furinhos do meu vaso, da minha floreira, e por isso posso regar com mais água. Bom, sobre a rega ainda, pessoal, importante chamar a atenção de vocês que como nós estamos trabalhando com mudas dentro de casa, uma vez a cada 2 dias, dependendo do clima, né, seja inverno, seja verão, né, mas em média, mais ou menos, a cada 2 dias uma rega no teu vasinho, nas tuas plantinhas já está muito bom. Os dias mais quentes, mais água. Dias menos quentes, né, mais frios, invernos, menos água. Dias mais úmidos, menos água. Dias mais secos, mais água, né? Mas o vaso, a floreira, é bastante importante a gente observar ela para ver se ela está seca, né, a terra. Claro que sem as luvas, sem luva, eu venho aqui só com os próprios dedos, eu já consigo perceber a umidade, né, que tem na terra. E aqui um detalhe bastante importante, né? Não se enganem só com a umidade, né? Porque geralmente a umidade ela só dá ela molha uma camada bem superficial da terra e parece que toda a terra estaria úmida, mas na verdade não, né? Em relação à localização que devo deixar a minha floreira ou meu vaso, é sempre importante pensar que o que a planta precisa para sobreviver. Ela precisa de ar, né? Tanto oxigênio como gás carbônico, precisa de água, né? E precisa de luminosidade, precisa do sol. Então, se eu moro num apartamento que não tenho sacada, eu tenho que deixar no mínimo a minha floreira, claro, sempre bem regada, né? Perto de uma janela aberta. A janela justamente para ter essa luminosidade do dia, né? E aberta justamente para ter essa circulação de ar. Existem poucas espécies de vegetais que sobrevivem a locais fechados, escuros e tal, né? Então, sempre pensando num local arejado, né? E também com uma luminosidade no mínimo interessante. Claro que se a pessoa tem uma sacada em casa, muito melhor deixar na sacada, né? Porque com certeza é um local arejado e vai ter também uma luminosidade no mínimo adequada. Mas aí vem a pessoa e me diz, mas no inverno é frio e tal, como é que eu vou ficar com a janela aberta para que haja ventilação, né? Que haja circulação de ar na minha planta e tal. Aí vai ter que escolher um cômodo da casa, eu diria assim, né? Justamente para que possa ter essa ventilação de ar, mesmo que seja pequena, mas é extremamente necessária. Mesma coisa, quem mora em sacada, quem tem sacada em casa ou apartamento, né? Também, durante a noite, pode trazer para dentro as plantas, né? Porque o frio é bastante nocivo para várias espécies vegetais. Inclusive aqui nós temos o manjericão, né? Ou basílico, que chamam também, né? O manjericão é uma planta extremamente sensível ao frio, né? Se ela pegar geada, ela morre já na sua primeira geada que pega, né? Diferente, por exemplo, um pouco da sálvia, que a sálvia já é uma planta mais resistente, o alecrim também já é um pouco mais resistente e o tomilho também mais resistente. Aqui no caso, atenção muito, muito especial e redobrada com o manjericão. Bom, encerrando o nosso vídeo, pessoal, eu agradeço o acompanhamento até aqui. Espero que todos tenham entendido e visto como é possível a gente plantar as nossas hortaliças em casa. Sendo assim, a gente vai ter fruto, legumes e folhas fresquinhas, cheias de vitaminas e muito melhor para a nossa qualidade de vida, nossa alimentação saudável. Obrigado novamente.